Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre uma coluna que saiu no Financial Times, está dizendo que a situação entre Brasil e Estados Unidos está num impasse e que pode piorar. E por que está no impasse? Segundo o Financial Times, o Trump fez uma exigência impossível, porque a justiça é independente, então não pode pedir para o governo Lula para acabar com o processo contra o chamado golpe lá do Alexandre de Moraes, não pode fazer isso porque é uma exigência impossível do Trump. Quanto a outra, o Financial Times, vocês sabem o que está acontecendo aqui, a perseguição política aberta que está acontecendo contra o Bolsonaro aqui. Evidentemente que isso não tem nada de jurídico. Isso é evidentemente perseguição política, lawfare. E é exatamente por isso que o Trump sabe que sim, que ele tem que pressionar porque tem saída. Isso não é justiça, isso é política. O que a Suprema Corte brasileira está fazendo é política, não é justiça. E o Trump sabe, porque isso aconteceu com ele também. Vamos entender essa coluna aqui do Financial Times, porque é um jornal influente, é um jornal que traz essas informações e é uma coluna bastante detalhada sobre esse problema, né? E não é otimista. É bem pessimista, diz que a situação tende a piorar. Essa notícia foi sugerida por Sobrevivendo ao Jogo, Anarco-Socialista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, a imprensa econômica britânica, o Financial Times, essa é a coluna aqui. Vamos direto na fonte, né? Pra gente ler o que está escrito aqui, né? Enfim, o artigo foi escrito por ingleses que estão aqui no Brasil, extrema esquerda, aquele pessoal totalmente esquerdista, uma visão totalmente enviesada da coisa. Mas de qualquer forma, esse pessoal é influente, acaba tendo essa visão, né? Enfim, eles falam sobre as brigas do Trump com tarifa, embora pareça mais uma das brigas de comércio do Trump, né, de tarifas do Trump, ele está brigando com um monte de país por isso. A briga entre Estados Unidos e Brasil é influenciada pelo destino de um homem, o principal opositor político do Lula, o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E aí fala que ele era o Trump dos trópicos e não sei o que lá, e ele estaria sendo acusado de ter planejado um golpe militar e coisa e tal, né? Ele nega tudo isso, e aí eles falam aqui, ó, que à medida que a corte, né, que o tribunal chega próximo de um veredito, o Trump já emitiu sua própria decisão no dia 7 de julho, dizendo que era uma caça às bruxas e deveria ser parada imediatamente. O Trump está correto, a visão errada desse pessoal aqui é que a Suprema Corte é isenta. Mas não, veja bem, não é por inocência do pessoal da Financial Times, não. Eles sabem que esse julgamento é um julgamento político, é uma perseguição política clara. O problema deles é que eles estão juntos disso, né? A Suprema Corte na Inglaterra também tem feito coisas nesse sentido. A Suprema Corte em todos os países da Europa tem sido usado pela esquerda para forçar o ponto de vista da esquerda, uma vez que a esquerda está em desgraça no mundo todo, né? Ninguém quer votar mais na esquerda, não tem mais apoio popular. Eles acabam recorrendo aos tribunais, é o que tem sido feito pela esquerda no mundo todo, né? Quando a Suprema Corte ignorou esse pedido do Trump para anular o processo contra o Bolsonaro, ele botou tarifas no Brasil e não sei o que lá. E aí ele fala aqui que não, que o Trump pode voltar atrás, ele fala sobre as manifestações aqui, ó, que os brasileiros fizeram a favor de Bolsonaro, né, contra a coisa aqui, ó. Apoiadores de Bolsonaro foram às ruas no dia 3 de agosto pedindo pela retirada do Alexandre de Moraes, né, o juiz, nesse ato e coisa e tal. Enfim, o que ele diz aqui é que parece que a situação tende a piorar, porque o Lula não pode fazer nada, né? É lógico que o Lula pode fazer alguma coisa, o Lula pode pedir demissão, pode sair, pode fazer o que ele quiser. O Alexandre de Moraes já está mais do que claro que ele vai ter que sair de qualquer forma, já está isolado até na Suprema Corte, vai ter que sair mesmo, né? E o que o Trump está fazendo é pressionando no lugar certo, porque o Trump sabe o que está acontecendo. Isso é o que eles colocam aqui como problema do Brasil. Enquanto os outros países todos estão negociando tarifas com os Estados Unidos, estão chegando a acordos e coisa e tal, China, Índia, todo mundo, aqui no Brasil o Lula não consegue sair do zero. Por quê? Porque a condição zero é acabar com essa perseguição. E sim, o Lula é ligado ao pessoal do STF. Todo mundo sabe que quem ganhou a eleição em 2022 não foi o Lula, foi a coligação PT-STF que ganhou as eleições e que, pô, estão governando junto e estão proibindo o Bolsonaro de concorrer nas eleições do ano que vem exatamente por isso. Em determinado momento ele fala aqui, ele disse que não fez nenhum planejamento de golpe, as acusações são ridículas, mas admitiu ter conversado sobre cenários alternativos com alguns oficiais militares depois de descartar esses planos. Ou seja, não teve nada, exatamente isso. Discutiu sobre alguma coisa, e planejou alguma coisa, tentou fazer alguma coisa? É lógico que não, né?
Ou seja, o próprio pessoal coloca aqui que é uma idiotice esse processo contra ele, mas é lógico, como são esquerdistas, estão todos animados aqui com a prisão do Bolsonaro, né? Ele coloca aqui em determinado ponto que o Brasil está relativamente em boa condição para confrontar Trump, porque as exportações para os Estados Unidos são pequenas, né? Tem pouca coisa. Vem aquele velho papo do comércio. Não, porque o Brasil faz mais comércio com a China do que com os Estados Unidos, então perder os Estados Unidos não é uma coisa tão trágica assim para o Brasil e coisa e tal. Mas eu já expliquei para vocês que essa situação não é assim tão simples, né? De fato, o Brasil até vende menos para os Estados Unidos do que para a China, mas não é muito menos, não. E mais importante que isso, o Brasil vende para os Estados Unidos produtos com maior valor agregado, ao passo que para a China vende commodities, né? Então, assim, a situação tende a se agravar muito mais do que esse pessoal está esperando aqui para o Brasil. Isso sem contar a questão do investimento. O grosso do investimento aqui no Brasil vem dos Estados Unidos, não vem da China, não vem de outros países, né? O Brasil pode ter problemas muito sérios de financiamento nesse sentido. Embora tenha essa briga toda aqui, ele ressalta que isso vai ser muito ruim para a eleição do Lula, né? A eleição está muito longe, tá difícil o Lula ganhar essa eleição, vai ser uma batalha muito difícil porque o país está profundamente dividido. Enfim, a situação que eles colocam aqui é que a situação tende a piorar. O Haddad diz que não consegue reunião com os Estados Unidos, e o problema é isso. O problema todo que o pessoal do Financial Times aqui resume é nisso, dessa visão impossível, esse pedido impossível do Trump de acabar com a ação contra o Bolsonaro. Não é impossível de forma alguma, muito simples de resolver, com o Congresso assinando anistia, pronto, resolvido de forma política. Assinou anistia, acabou o problema. E evidentemente o pessoal está falando que é impossível porque o Lula quer brigar com os Estados Unidos, como eles estão falando. Se quisesse resolver o problema, já tinha resolvido o problema. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.